Podcast Placagem, o teu podcast de rugby. Olá, Rugbyman, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso Podcast Placagem, o vosso podcast de rugby. E, pois é, eu fiquei um tanto satisfeito e foi mesmo no último suspiro do jogo, tal como nós tínhamos previsto aqui, não é? Portanto, era a ideia de os 80 minutos passam, alguém fica com a bola, fica a bola a ir de um lado para o outro e a França ganha no último folgo. Foi tanto assim. Portanto, acho que, meus senhores, António Henriques e António Aguilar, acho que estamos aqui a ficar aprimorados naquilo que é a previsão dos jogos e, portanto, acho que começamos mal. País de Gales lixamos as contas, mas ao final de 5 jornadas estamos profissionais naquilo que é o jogo das apostas. Bem-vindos. Ok, tudo bom. Não sei quem quer começar primeiro, enfim, vamos fazer a ordem cronológica e vamos ao jogo da Escócia com a Itália, que a Itália chegou aos 10 pontos. Eu acho que, recordem-me, eu acho que nunca tinha chegado, acho que o máximo que tinha conseguido era 8 pontos. Ou conseguiu mais? Tinha feito 18 com a Inglaterra. 18, ok. Não, mas foi tudo mal, ou seja, a surpresa acabou por ser a Escócia. Ou seja, a Escócia conseguiu, vejam lá esta coisa, conseguiu bater na 127ª edição do torneio, conseguiu bater o seu recorde de pontos. Nunca na história do torneio das 4 nações, das 5 nações ou das 6 nações, a Escócia tinha marcado 42 pontos no jogo. Foi preciso chegar a Murrayfield no sábado para 52 pontos. Nunca tinha conseguido marcar 52 pontos. Depois, foi também a primeira vez que se marcaram mais 50 na prova, em 2021. A França tinha feito 50. O máximo eram 7 ensaios, a Escócia fez 8. E também bateu o recorde desta temporada de a Itália de conceder um ponto de bónus, porque aos 28 minutos, 2 minutos antes do que tinha feito com Gales, já tinha sofrido 4 ensaios. E, portanto, realmente foi um jogo em que a Itália foi igual a si própria. Só para terem uma ideia, fiz aqui umas contas, foram marcados 80 ensaios no torneio das 6 nações deste ano, 40 foram nos jogos da Itália. Portanto, nos 5 jogos da Itália, 40 ensaios. Nos outros jogos, nos outros 9 jogos, houve também 40 ensaios. Portanto, uma média de 4,4 por jogo. O ano passado, só para terem uma ideia, marcaram 74 ensaios, portanto, mais 6 do que o ano passado, ainda falta um jogo. E há 2 anos marcaram-se 84. Portanto, andamos mais ou menos na média, faltando o França-Escócia. Como ia dizer, a surpresa realmente foi a equipa escocesa. Os 3 quartos foram brilhantes, todos marcaram, portanto, exceto defesa, mas os 2 pontas e os 2 centros marcaram cada um pelo menos um ensaio. O Duane van der Merwe exagerou e já tem uma marca extraordinária. Em 9 jogos pela Escócia, vai já com 6 ensaios. É realmente um jogador fabuloso e quase certeza carimbou, talvez não para titular, mas carimbou a sua presença na digressão dos Lions à sua África do Sul. Foi o jogador que de longe mais metros fez com o oval nas mãos, 460 metros nos 4 jogos, e ainda falta o jogo de Paris. Portanto, atenção com esta Escócia. Já agora, só para terem uma ideia, é que realmente, como nós tínhamos falado a semana passada, este campeonato foi tão renhido, com exceção dos jogos da Itália e dos 2 jogos da Inglaterra, quer com Gales, quer com a Irlanda, que bastava a Escócia ter conseguido uma penalidade a mais diante de Gales, ou uma penalidade a mais diante da Irlanda, e neste momento, com um jogo em mão, a classificação era a seguinte: Gales tinha 17 pontos e a França-Escócia tinham 15. Ou seja, Gales já estava completamente fora da vitória do torneio e França-Escócia iam disputar. E realmente eu sei que o António gostou muito e muito bem da Escócia, puxou muito para a Escócia, fez realmente um torneio muito bom. Agora, dificilmente, não é? Portanto, com isto só tem 11 pontos, o máximo poderá é chegar à 2ª posição, por isso tinha que ganhar em Paris, mas podia estar na luta até ao fim. E realmente foi uma grande exibição, mais uma vez, da seleção escocesa. Man of the match, desta vez, tal como mereceria há 8 dias, mas agora foi mesmo Hamish Watson, está em todo lado. Muito grande exibição, como já referi, dos 3 quartos. Stuart Hogg, gosto mais dele a 15, mas também a média de abertura esteve bem. Apontamento final, a Itália cumpriu aquilo que foi o seu pior torneio de sempre
em 21 edições do Seis Nações. 5 derrotas, 0 pontos, e além de ser a 11ª colher de pau em 21 edições e a 6ª seguida, nunca tinha sofrido tantos ensaios, sofreu 34 em 5 jogos, nunca tinha concedido tantos pontos, concedeu 239, 32ª derrota seguida. Como diziam bem da transmissão ao ver aquele ar infeliz do Franco Smith, ele já deve estar a imaginar, a que horas é que será o próximo avião para a África do Sul, que com estes italianos não faço nada. É assim um pouco triste, não é? Só queria acrescentar duas coisas. Força. Pronto, em primeiro lugar, que há bocadinho o António dizia, se a Escócia tem tido mais uma penalidade ou as duas e tivesse vencido o jogo que perdeu com Gales e empatava com a Irlanda, ganhava com Gales e empatava com a Irlanda, e isso dava-lhe os tais pontos. E também se tivesse levado menos um cartão vermelho, que foi aquele problema que ficou com menos um jogador depois da expulsão do Pilar, do Zander Ferguson, precisamente no jogo com o país de Gales, não é? E isso foi muito impeditivo que os escoceses pudessem ganhar em casa, não é? Como era expectável, enfim, por aquilo que produziram, mas enfim, isso. Por outro lado, só também dizer que, para mim, um dos grandes momentos do jogo, houve vários, enfim, com os ensaios magníficos que a Unidade das Quartas Escocesa criou, houve aquele momento da placagem do ponta italiano, tal Johan, que é ascendência australiana, não é? Que é o primo ou sobrinho do Digby Johan, aquela placagem ao ponta escocês, ao Darcy Graham, que foi uma coisa monumental, perfeita placagem dura, fechando os braços, uma velocidade, ficou se calhar por dentro durante muito tempo. É um momento de reis realmente notável e pronto, no fundo é uma belíssima imagem que foi dada, portanto, ao mundo, não é, digo eu, ao mundo que não é oval e também ao oval, que a placagem é sem dúvida um ato único que caracteriza este jogo de Rugby Union, do Rugby de 15, não é? E também do Rugby de Sevens, enfim, também há placagem nos Sevens iguais. Mas, portanto, é sem dúvida um momento incrível, de grande espetacularidade e que fica para a história deste torneio. Muito bem. Henriques, o que é que tens a dizer da vitória da Irlanda sobre a Inglaterra? Olha, o que tenho de dizer, começo por uma expressão que não é minha, era do Mark Twain, e o Mark Twain é que dizia a notícia da melhoria da Inglaterra era claramente exagerada. Aquilo que nós tínhamos visto há 8 dias, em que a Inglaterra fez talvez a melhor exibição depois da meia-final de 2019, voltou um pouco àquilo que foram aquelas exibições cinzentas da equipa inglesa nas primeiras 3 jornadas, mesmo com a vitória diante da Itália. Há que dizer também que a Irlanda fez, unanimemente considerado, o melhor jogo com Andy Farrell. Andy Farrell, que estava realmente ali no fio da navalha, porque aquilo não estava a funcionar. A Irlanda fez um jogo muito bom, sua 50ª vitória da história diante da Inglaterra. Inglaterra que, mais uma vez, mostrou que está com falta de liderança em campo. Owen Farrell é um bom jogador, como capitão deixa a desejar, e então como nós, António, nos recordamos daqueles capitães ingleses, como o Bill Beaumont, como o Martin Johnson, não é? Eram tudo realmente jogadores. Não, e é curiosamente que a primeira decisão, recorda-te, a primeira decisão que o Eddie Jones teve quando chegou à seleção inglesa foi buscar o talonador. Como é que chamava o talonador do Nottingham Forest, dos Northampton Saints? Dylan Hartley. Dylan Hartley, que não era claramente o melhor talonador inglês, era para o 3º ou 4º melhor, mas ele das conversas que teve percebeu que era o tipo que, se fosse necessário, dava ali 2 ou 3 lambadas aos jogadores no meio do campo ou até no meio do balneário. E o que é um facto é que foi com ele que ele venceu dois torneios de 6 nações consecutivos, etc. Neste momento falta liderança. Owen Farrell, com aquela saída por pancada na cabeça, ficaram praticamente, passou a ser Mário Itoje o capitão, a coisa realmente não deslaçou completamente como a maionese. Mais uma vez fraquíssimas exibições de uma série de jogadores, mais uma vez a pôr-se a questão da falta de minutos de jogo. Claro que vão dizer, está bem, mas esses homens já fizeram 5 jogos, está bem, mas mesmo nos intervalos
houve muitas equipas, por exemplo, a equipa escocesa que aproveitou, alguns jogadores escoceses foram jogar na semana anterior na Premiership inglesa, ao contrário do que acontece, e portanto os Vunipolas voltaram a uma tristeza de exibição. Vunipola faz 3 faltas, 2 delas na formação ordenada, em que levou uma sova, poderemos dizer, do Tadhg Furlong. Charlie Ewells já vai em 21 internacionalizações, e toda a gente diz, mas como é que um jogador como ele, não é mau, claro que não é, mas como é que a segunda linha da seleção inglesa? Cowan Dickey sai ao intervalo, tal como o Vunipola Pilar. George Ford não esteve em grande destaque. Os 2 pontas também não se viram. O tal Ollie Lawrence, o tal jogador que era um game breaker, que só jogou na primeira jornada, voltou praticamente a não ter bola. E o que se dizia aí os comentadores de serviço é que o pobre do Warren Gatland, que esteve a assistir ao encontro, se precisar de apontar a lista de jogadores ingleses para os seus Lions, neste momento na equipa titular dos Lions tem para aí 2 jogadores, o Itoje, e vamos ver quem é que terá mais, e claro, numa lista de 30 ou 40 vai ter por lá uns 5 ou 6 ingleses, mas não é fácil. Irlanda foi melhor em todas as áreas do jogo, homenageou a saída, a despedida do CJ Stander com uma exibição em grande. Robbie Henshaw, que foi man of the match, poderosíssimo, se calhar ganhou o lugar como 3/4 centro dos Lions, foi o melhor irlandês na prova, fez uma exibição fantástica, tal como Tad Burn, não foi man of the match, mas se calhar mereceria outra vez. O rei dos turnovers, fez 10 turnovers conquistados no 6 Nações deste ano. Jack Conan marca um segundo ensaio irlandês absolutamente fabuloso, uma sequência de fases à mão, de 23 fases à mão que ele conclui. O primeiro é um ensaio também fantástico do veterano Keith Hurls. Esta hora o Johnny May ainda deve estar à procura do rim esquerdo e do rim direito, porque não estão no mesmo sítio, de certeza. Hugo Keenan, fantástico nas bolas altas. Jonathan Sexton, 22 pontos em pontapés, 6 penalidades, 2 conversões, falhou um pontapé, e reparem na prova, em 27 pontapés, falhou 2, converteu 25. 65 pontos, foi o melhor marcador do campeonato. Conor Murray também regressou muito bem. Tadhg Furlong é aquilo que a gente já sabe, com a lesão do Kilcoyne, Cian Healy entrou, e portanto os veteranos estiveram ali muito tempo na primeira linha, em que dominaram por completo a formação ordenada inglesa. E tal como com a Escócia, um bocadinho mais distante, a Irlanda, que perde por 5 pontos com Gales, também com a tal expulsão, e perde por 2 com a França, por uma coisinha de nada, podia neste momento estar com o grande slam e com o triunfo, e o jogo de país sexta-feira já não contava para nada. Ou seja, também mais uma vez a Irlanda perdeu uma ocasião de ouro de poder regressar ao torneio das 6 Nações. Aguilar. Bem, sobre este jogo tenho em primeiro lugar que em relação ao melhor jogador em campo havia vários candidatos, todos pelo lado da Irlanda, naturalmente. Gostei imenso da exibição do CJ Stander, que ainda por cima no dia da despedida, o último jogo pela Irlanda, creio que estes elementos do júri, não sei quem é que está no júri desta escolha do melhor em campo, de vez em quando tomam as decisões muito estranhas. Enfim, eu acho que o CJ Stander não é uma questão afetiva, mas também algo, é até um tributo à sua entrega e à forma como ele envergou e dignificou a camisola da seleção da Irlanda. Creio que ele merecia a distinção do melhor em campo, sendo que temos também outro candidato fortíssimo, que seria o Tadhg Furlong. O Tadhg Furlong faz um jogo realmente notável. Ele é um dos principais responsáveis pelo destruir aquela primeira linha inglesa, que levou, em alguns momentos do jogo, alguns comboios, como se diz na gíria, muito penalizadores. E também, batalha fosse dizer que esta Inglaterra cometeu 13 faltas no total do jogo, quando tinha melhorado significativamente no jogo diante a França, não é? Houve até aquela ação que todos nós elogiámos, da presença do Wayne Barnes e creio que do Matthew Carley, enfim,
na concentração e nos treinos na semana que antecedeu o jogo da França, junto aos ingleses para, enfim, sensibilizá-los e explicar-lhes até como é que ia as suas posições relativamente a algumas fases do jogo onde eles cometem as faltas, não é? Mas, passado 15 dias, a coisa voltou a descambar e 13 faltas não é de uma equipa com a ambição da Inglaterra, que estava a defender o título do Seis Nações. Ainda por cima, vice-campeã mundial. Portanto, quer dizer, temos que ver A Inglaterra fez 67 faltas no torneio, o que em 5 jogos, e contando mesmo com o jogo da Itália, que fez assim menos, não é? Dá uma média superior a 13 faltas por jogo, é uma coisa impressionante. Era aquilo que eu dizia, o Ladalago dizia que quando jogava para a Inglaterra, ele tinha aquele mantra, que era, no balneário eles diziam sempre na semana anterior, não podemos fazer nem faltas, nem falhar placagens em 2 algarismos. Portanto, até 10 placagens falhadas, até 10 faltas. Olha, a Inglaterra desta vez, as placagens foi ela por ela, agora em termos de faltas contra o São António foi muito bom. E até antes que me esqueça, e em termos globais do torneio, dizer que, sem dúvida, que a questão da disciplina é muito importante na decisão dos jogos hoje em dia, e aqui no Hemisfério Norte, este torneio ficou marcado por algumas expulsões que influenciaram o resultado direto dos jogos. E, portanto, há aqui um tema muito importante que não pode ser esquecido. No Hemisfério Sul, este problema, é uma cultura diferente, é verdade. Nós vemos um jogo da Super Rugby e aquilo é 200, as colisões são duríssimas, a bola está sempre viva, mas não há cartões amarelos e cartões sobretudo vermelhos, como houve neste torneio das Seis Nações. Portanto, não sei se vai ter que ser uma decisão da World Rugby, como é que isto tem que ser feito ou não. Se calhar os hábitos aqui no Hemisfério Norte têm outras instruções por onde se guiam relativamente aos seus critérios de avaliação dos lances mais complicados disciplinarmente, mas a verdade é que este torneio foi muito influenciado pela questão disciplinar. E, portanto, isso também se viu até no jogo decisivo desta última ronda, que foi o França-País de Gales. Evidentemente que isto não estamos a falar de futebol, nem estamos a, digamos, a criar aqui grandes polémicas, mas há que encarar de frente este problema e tentar resolvê-lo, porque ou nós adotamos a questão dos cartões vermelhos, aquilo que o Hemisfério Sul já adotou no Super Rugby até o Euroa, que é o jogador que é expulso em qualquer momento do jogo, enfim, se for na primeira parte, ou mesmo que seja na segunda, até aos 20 minutos da segunda parte, ainda é válido. O jogador vê o cartão vermelho, 20 minutos depois entra outro jogador para o lugar dele. E, portanto, isso teria, digamos que nova, não é bem uma lei não é do jogo, porque não faz parte, enfim, da World Rugby, mas como é um torneio lá debaixo do Hemisfério Sul e é na Nova Zelândia, e aliás eles também já testaram estão a testar também uma outra alteração, que é a questão do toque de meta da equipa que está a defender, não é? Não é pontapé nos 22, mas é pontapé de ressalto em cima da linha de ensaio. Portanto, quer dizer, eles estão sempre em evolução e estão sempre a tentar agitar as águas. Deixa de ser Belé a 5 metros. E corrigir determinadas situações que são menos próprias, não é? E não favorecem o espetáculo e não favorecem a equidade. E esta questão dos cartões vermelhos, se calhar é um caminho que tem que começar a ser pensado. E isso é importante, por exemplo, neste jogo da Irlanda e Inglaterra, eu nem referi, quer dizer, a Inglaterra, até jogar contra 15 irlandeses, só tinha 6 pontos marcados, só tinha 2 penalidades do Owen Farrell, só com o cartão vermelho ao Bundiaki, que marca o seu primeiro ensaio, falta lá claramente um homem lá atrás, a fazer a cobertura defensiva ao Ben Youngs, e com o primeiro cartão amarelo, segundo cartão, mas este amarelo, ao Conor Murray, é que então faltam realmente 2 irlandeses e conseguem realmente, jogando até à ponta, marcar o segundo ensaio. Ou seja, em igualdade numérica, a Inglaterra não conseguia. Portanto, a força que neste momento, a importância que os cartões amarelos e vermelhos estão neste momento a ter nas equipas e nos desfechos dos jogos é muito importante. Como, aliás, poderemos falar daqui a pouco, o António há de falar certamente no França-Gales. Vamos
ainda bem que faz essa transição já. Guilar, pega lá então no França-Gales. Foi um jogo de sufoco, não é? Portanto, chegamos ao intervalo 17-7. É verdade, 17-17 ao intervalo, mas antes dos 20 minutos já cada seleção já tinha marcado 2 ensaios, do dia 14-14. 18 minutos, 4 ensaios. Foi uma entrada em campo realmente notável. Os jogadores tiveram, sobretudo, e isso é bom que se diga, antes de mais, tiveram uma atitude, claro, competitiva, agressividade, tudo isso, mas tiveram uma predisposição para utilizar a bola, que enfim, normalmente não é muito normal no torneio das 6 nações. Mas, nesse aspecto, eu creio que, em termos gerais, houve evolução. Vimos muitos jogadores, enfim, não estou a excluir a Itália, mas a Itália é uma equipa limitada. Mas, sei lá, estamos a falar da Escócia, a Irlanda. Aliás, a linha das quartas irlandesa no jogo à Inglaterra fez uma exibição realmente notável. Aquele ensaio do Keith Burles, aquele outro que o Keith Burles ia marcando com aquele grabberzinho do Jonathan Sexton. Era realmente uma preciosidade. Realmente, este torneio trouxe os lances de ensaio e ensaios realmente a partir de jogadas fabulosas e muito bonitas e espetaculares. Portanto, essa predisposição dos jogadores foi realmente muito apreciada e isso resultou numa primeira parte muito dinâmica, muito aberta e com enorme capacidade de montagem de fases à mão, sobretudo pelo país de Gales, que, quanto a mim, teve um ligeiro ascendente relativamente aos franceses e, sobretudo, teve uma coisa muito importante. Cada vez, enfim, nos primeiros 20 minutos, cada vez que a França marcou um ensaio, no pontapé de reinício, os galeses pressionaram e impediram que a França fizesse aquilo que é fundamental, que é receber a bola e colocá-la de novo dentro do meio-campo do adversário. Isso só em termos táticos de controle das operações foi muito importante. E houve, sem dúvida, mais tempo de posse de bola, mais fases montadas por parte dos galeses e, enfim, não conseguiram marcar nessa altura um terceiro ensaio, o marcador ficou a 17 pontos, mas há também que dar nota que os galeses estiveram muito bem na formação ordenada, muito bem nos alinhamentos. Não me recordo de ver o país de Gales perder um alinhamento. Aquelas combinações que eles têm, sobretudo a utilização do Justin Tipuric, que é um jogador leve, metem-no quase no terceiro andar, não falha uma captação de bola. E depois todo aquele coletivo que os galeses, e o bom momento de grande confiança individual dos jogadores e também de toda a manobra coletiva, foi muito importante para que o país de Gales não fosse surpreendido por essa entrada fortíssima dos franceses. Uma França que depois teve aquele momento de pouca sorte com a lesão do Mathieu Jalibert, num lance fortuito, é verdade, mas que, enfim, se fosse o árbitro tivesse detectado, ninguém detectou, nem os fiscais de linha, era um lance, quanto a mim, passível, eventualmente, de um cartão amarelo. Mas também era um dos tais lances que era muito forçado, porque o 3/4 galês não tem qualquer intenção, é um movimento normal do cotovelo, o Jalibert baixa o rosto na placagem e é atingido, enfim, no queixo e acaba por sair. Entrou um grande... Aliás, saiu um grande médio de abertura e entrou o habitual titular e foi um dos candidatos, aliás, a melhor jogador do torneio do ano passado, o Romano Tamac. Entrou bem, não se sentiu nenhuma quebra de produtividade da linha das quadras francesa. E depois, na segunda parte, são 41 minutos e com mais alguns segundos recheados de emoção, de tensão, de drama, com um final absolutamente épico, e é um jogo marcado, todo ele, porque já vinha da primeira parte alguns lances, é marcado todo ele por, imaginem, são sete intervenções do vídeo-árbitro, sete ocasiões de possível ensaio com intervenção da vídeo-arbitragem, que felizmente estava lá um senhor da arbitragem, que é o Wayne Barnes, muito experiente, que, quanto a mim, teve a maior parte das decisões foram boas, não todas, quanto a mim, não todas,
mas isso é o protocolo e as leis do jogo hoje em dia estão assim a obrigar, mas ele fez um excelente trabalho, mas eu tenho que dar uma nota muito positiva, apesar das dúvidas, dos lances que podem ser discutidos, e isso já foi alvo de muita conversa em vários grupos, enfim, nas redes sociais. A verdade é que a exibição do árbitro inglês, o Luke Pearce, para mim, tem uma nota muito positiva, porque é um jogo decisivo, é um jogo de grande tensão. Iam falando com o árbitro, ele sempre com uma frieza, com uma capacidade de discernimento e de resposta de alto nível para um árbitro de 33 anos, que bem sei que esteve no Mundial do Japão, mas é um fortíssimo candidato a ter um percurso muito parecido ao de Nigel Owens, ou mesmo num jogo em que tem tantos episódios de dúvidas contra ensaio. Há um dos lances da videoarbitragem, que é na segunda parte, que é o ensaio que é acabado por dar ao Josh Adams, que faz o país de Gales passar de 20-17, vantagem de 3 pontos, para 27-17, é um salto realmente notável, passam a ter 10 pontos de vantagem os galeses. Esse lance, aos 49 minutos, é um em que o árbitro pede, com a ajuda do seu fiscal de linha mais junto ao lance, o lance é muito perto da bandeirola, o árbitro Luke Pearce tem que colocar 3 questões ao Wayne Barnes, antes do ensaio, que é, se houve uma situação de fora de jogo, quando há o grabber do Tipperidge e depois o ponta, o Josh Adams corre e vai carregar a bola, e portanto estaria ou não fora de jogo, portanto partiu atrás, viu-se. Depois é uma eventual obstrução também a um jogador francês, e finalmente o grounding do ponta galês. E portanto o grounding estava bem, não houve problema nenhum nas duas dúvidas anteriores, e portanto tudo isso também é verdade que se perdeu algum tempo. O curioso é que no rugby chegámos ao fim, não há qualquer dúvida relativamente à legitimidade e à contagem do tempo de jogo, porque o árbitro manda parar o cronómetro quando há estes lances de avaliação, e neste lance, aos 49 minutos, foram para aí uns 3 ou 4 minutos que estivemos em suspenso. Pronto, e depois também há o tal lance, portanto, a questão aqui disciplinar, que é que a segunda parte foi riquíssima, porque a França acaba por sofrer um cartão amarelo sob o Aouas por derrubo do molde dinâmico, numa fase em que depois os galeses estão perto de marcar, e há depois o cartão vermelho ao segunda linha, Paul Villeneuve. Este sim, cartão vermelho, que me suscita severas dúvidas. É um lance terrível, porque a França estava a encostar completamente o país de Gales ao pé dos postos junto à área de validação, a 2, 3 metros da área de validação. Monta para aí uma fase com 8 sequências à mão. Uma pressão gigante. Os galeses cometem 2 faltas, depois vão cometer uma terceira falta. A França acaba por chegar ao ensaio, mas o ensaio depois acaba por não ser validado, porque há uma avaliação, e eu creio que é uma nota que quem dá essa nota é os auxiliares, era o ensaio da França, e portanto o árbitro recua para uma limpeza de rec do Paul Villeneuve, em que na limpeza de rec, que ao início é perfeitamente legal e normal, não é? Ele quando roda, com uma das mãos, coloca a mão no rosto do pilar Wyn Jones, escreveu o galês, e toca-lhe com os 2 dedos, ou com um dedo, num dos olhos. Portanto, isso, em termos da lei do jogo, é um lance para cartão vermelho, não é? Cartão vermelho. É evidente que se pode dizer, quer dizer, este é um tipo de lance que antigamente, quando não havia vídeo-árbitro, era o jogador era citado e era castigado a posteriori. Essa seria a situação antiga. Mas o problema é que temos agora, neste momento, a videoarbitragem, ainda bem que a temos. E nestes lances,
os jogadores, infelizmente, são muito escrutinados. São imagens passadas imagem a imagem, e, portanto, cartão vermelho ao Paul Villemsam, e o problema é que a França ficou com 14. Aliás, ainda ficou ali 15 segundos com 13, porque já ainda estava o Aouas para regressar, quando escassos 15 segundos dele regressar, e foi o cartão vermelho ao Paul Villemsam. Mas estava ali uns segundos. E, portanto, depois o que valeu foi que nos últimos 10 minutos há, portanto, aquela questão também do cartão amarelo mostrado ao Talup e Faletau, em que fica 14 contra 14, mas por pouco tempo. Há o cartão amarelo mostrado ao Liam Williams a 6 minutos e qualquer coisa, 6 minutos, 7 minutos do fim. E, portanto, o país de Gales ficou a jogar com 13 e a França ficou aqueles 7 minutos e meio, 8 minutos a jogar com mais um. E, portanto, a partir daí, a França, que já a perder por tais 10 pontos, na altura já 30-20, porque cada uma das equipas conseguiu um pontapé de penalidade, acaba por 3 minutos e meio, 4 minutos do fim, acontecer o ensaio do capitão, do Charles Olivon, uma enormíssima exibição do capitão francês, do número 7. Os franceses conseguem o ensaio, fazem 30-27 e pensava-se que realmente e a França teria todas as possibilidades. Eu, aliás, na transmissão, cometi um pecado, o primeiro de dois, mas quando o Paul Villemsam é expulso, eu imediatamente disse que, enfim, a vitória estava entregue ao país de Gales. Não era, digamos que de todo previsível que os galeses tivessem aquela debacle final, mas mais uma vez está, a questão da disciplina foi crucial. O Liam Williams disputa uma bola na zona do meio campo, faz um mergulho, tapa a saída da bola, o árbitro considera que foi anti-jogo e dá-lhe o cartão amarelo. E a partir daí a França ainda acreditou sempre até ao fim. Realmente, apesar do estádio vazio, não haver o apoio do público, que jogo seria este com público nas bancadas? 32 mil no Stade de France, seria, sem dúvida, um dos grandes espetáculos desportivos do ano. Isto não tenho a mínima dúvida. Pena que o público não possa marcar presença, mas enfim, é uma limitação que vivemos nos tempos atuais. Mas para dizer que a França ainda esteve a jogar bastante no meio campo, tem uma situação de posse de bola em que o Romain Tamac faz um passe mau e há um avant, toque para a frente, o Pilar, formação ordenada para os galeses, isto vai a faltar 1 minuto ao fim. E há uma formação ordenada para os galeses, ganham a bola, fazem dois pick and goes, andam ali e bem a tentar guardar a bola, mas depois num rec que eles criam na zona do meio campo, o Corey Hill faz um sealing off, mergulha sobre o seu colega que foi para o solo, porque eles estavam mesmo à espera que os segundos se esgotassem, e penalidade contra o país de Gales. O Romain Tamac mete a bola fora para o alinhamento, uns 22 metros, entrados 22 metros galeses, e depois o resto é história. São mais 5, 7, 8 fases à mão dos franceses, com enorme capacidade de apoio ao portador da bola, de continuidade, de acreditar, e depois é o lance fabuloso em que a bola chega, a bola vai para a direita, vai para a esquerda, vai para a direita, andam a esticar a defesa galesa o mais possível, sabendo o que estavam a fazer. Eu creio que houve ali enorme lucidez da maior parte dos jogadores franceses, apesar de terem um enorme coração, conseguiram ser lúcidos, não perderam aquela derradeira ataque à mão, foram muito consistentes, e depois o ensaio do Brice Toulin, que faz os 32-30, e o quarto ensaio da França, que esse foi o meu segundo pecado, porque com aquela excitação toda, com os cartões amarelos, com o cartão vermelho, a minha contagem dos ensaios acabou por ficar falseada, e era, sem dúvida, o quarto ensaio da França, e uma explosão de alegria enorme, porque era o ponto bónus ofensivo e os 5 pontos que a França precisava precisamente para continuar a corrida, sendo certo que o ponto bónus defensivo que os galeses conseguiram somar, marcaram 3 ensaios também, mas na segunda parte, a partir dos 20 minutos, 25, os galeses não criaram
junto da Herdade Francesa, nem foram praticamente aos 22 metros. Só nos primeiros 20 minutos da segunda parte é que andaram por ali, mas aquele ponto de bónus defensivo permitiu que os galeses fizessem os 20 pontos e agora temos ainda o França-Escócia, que era aquilo que no fundo nós queríamos e até a nossa previsão foi nesse sentido, foi que o resultado fosse de molde a que as coisas ficassem ainda por decidir no França-Escócia. E portanto a tarefa da França, posso já falar dela, a tarefa da França é realmente dificílima, tem que ganhar, marcar o ponto de bónus, fazer o ponto de bónus ofensivo, portanto, marcar a meta mínima dos 4 ensaios, mas até era bom marcar mais um ensaiozito, quiçá até, creio que 2, mas isso são outras contas mais complicadas, portanto, para além do ponto de bónus ofensivo e os 4 ensaios de meta mínima, a França tem que ganhar pelo menos por 21 pontos, porque neste momento são 20 pontos de melhor diferença de pontos marcados e sofridos gol average dos galeses e a França é obrigada a ganhar por 21 pontos. Se ganhar por 20, tem que marcar, porque creio que o País de Gales tem mais 5 ensaios obtidos neste momento do que a França, e portanto, não é? E a França tem que marcar 6 ensaios, porque o segundo fator de desempate não é o confronto entre ambos. Não, o segundo fator é o número total de ensaios, o maior número total de ensaios marcados no torneio. Portanto, as contas francesas são realmente muito difíceis. Mas, não sei, a Escócia está um osso duro de roer. A Escócia, atenção, como disse o António há bocadinho, também tem os olhos postos num possível segundo lugar, não é? O que seria excelente. E a Escócia também quer fazer uma segunda proeza neste torneio, porque ganhou no jogo de altura em Twickenham, na Inglaterra, creio que 37 anos depois, não vencia os ingleses em casa, e já não ganha há 22 anos em Paris. Portanto, seria também uma meta muito interessante da equipa de Gregor Townsend estragar a festa dos franceses e poder alcançar o segundo lugar. Portanto, ainda há muita coisa em jogo e vai ser um jogo realmente que está a ser abordado com enorme expectativa e creio que vai haver espetáculo. A França provou ter argumentos, ter qualidade por todo o lado. Já sabemos que o Mathieu Jalibert não pode jogar, portanto a pancada sofrida na cabeça ele tem que ficar ao abrir o protocolo de 2 semanas parado, portanto vai jogar o Romano Tamac, tudo indica, mas existem armas suficientes do lado da França, porque uma equipa que marca 4 ensaios nas condições que alcançou ao País de Gales, equipa que, enfim, era a grande favorita e que tinha demonstrado realmente ter uma solidez defensiva muito apreciável, e basta dizer que, por exemplo, os 3 melhores placadores do torneio são 3 galeses, é o Tipperidge, é o Folletau e é o Halloween Jones, e por falar no capitão galês, apenas dizer que fez-me pena o ar de enorme desilusão do Halloween Jones, porque era uma meta que o País de Gales realmente perseguia, o Grand Slam e o título nos 6 Nações, e também para ele próprio, o capitão galês ia somar o seu 4º Grand Slam da sua carreira. E com um jogador já com 35 anos e que vai fazer 36 em setembro, e que ainda tudo indica irá ser convocado e será possivelmente o capitão dos Lions na eventual ligação à África do Sul, era mais um salto na carreira realmente gigantesco e para além do número de test matches que ele já cumpriu, não só pela seleção do País de Gales, como também os 9, já tem 157 jogos internacionais, somando os 9 com os Lions, e, portanto vai ser muito difícil bater este recorde e o Halloween Jones vai perdurar na história dos jogadores mais internacionais e mais influentes na história do jogo. António Henriques, algumas estatísticas que queres partilhar? Sim, como dizia ontem o equipe, este foi um jogo para a eternidade. O Hitchcock nunca fez nenhum filme sobre rugby. Se fizesse, podia ter usado
este jogo, porque pareceu realmente um filme de Hitchcock. E aos 18 minutos já havia 4 ensaios, marcaram 7 no jogo e, portanto, os últimos 2 foram realmente nos tais minutos finais, o derradeiro ao minuto 81, 31, portanto 1 minuto e 31 segundos depois dos 80 minutos. Como dizia o L'Équipe, levaram a maior parte do jogo a dizer como é que é possível que um país ou um principado tão pequenino consiga ter uma equipa de rugby, consiga montar uma equipa com estes jogadores, com um universo tão pequeno comparado, por exemplo, com o nosso francês, é impressionante. E, portanto, ficaram realmente ficaram fãs realmente desta equipa galesa, dizendo que ainda por cima foi a única equipa do Torneio das 6 Nações que conseguiu perceber como é que joga a equipa francesa, conseguiu desmontar o jogo da equipa francesa, coisa que, segundo eles, nem a seleção inglesa, apesar de lhes ter ganho, conseguiu fazer. E, portanto, foi um grande chapeau, foi retirado aos galeses. Galeses que realmente tiveram grandes figuras, por exemplo, o Dan Biggar, além de ter marcado 20 pontos, fez realmente uma das melhores exibições há muitos anos, meses, que há muito tempo que Dan Biggar não jogava tanto pela equipa galesa, e depois realmente aquele momento final é que realmente ninguém esperaria que 2 jogadores mais experientes da seleção do país de Gales, 2 Lions, como o Toby Faletau e o Liam Williams, deixassem realmente a equipa em inferioridade numérica. Eles que, com o cartão vermelho ao Paul Willems, estavam com 15 contra 14, rapidamente se viram 13 contra 14 e foi aí mesmo que, com esta inferioridade numérica, com a bela circulação de bola, com a inversão do Charles Olivon, a bola chega realmente ao Brice Dulin e, portanto, acaba por ser uma vitória francesa que, talvez por acreditar, acaba por ser justa, temos que o dizer. Uma referência só ao final àquilo que vai custar à França na próxima sexta-feira, só para terem uma ideia, desde 1968, ou seja, nos últimos 52 anos, a França ganhou à Escócia por mais de 20 pontos em 4 ocasiões. 4 em 52. Foi em 77, 97, 2003 e 2007. Portanto, há 14 anos que a França não consegue ganhar por mais de 20 pontos à Escócia. Na altura, em 2007, foi até com grande facilidade. Foram por 46-19, portanto 27 pontos de diferença. Nesse ano, em 2007, a França venceu o torneio. Foi sempre em Paris, portanto as 4 vezes foram sempre em Paris. E, portanto, vão tentar agora que seja uma 5ª vez. Não vai ser fácil, mas se calhar vamos ter mais uma segunda versão do filme de Hitchcock, ou seja, até para lá dos 80 minutos. Portanto, vai ser de roer as unhas até ao sabugo. É isso, é isto que nós temos esta semana. Isto foi realmente quem gosta de rugby teve aqui, sem dúvida, um bom lance para jogar e para estudarmos também. Vamos à nossa rúbrica, não é? O tempo já vai ser muito avançado, mas já temos tempo aqui para umas rápidas análises. Aguilar, quem é a tua figura? A minha figura é o capitão francês, o Charles Olivon. Uma exibição do outro mundo. A capacidade de liderança, como ele conduziu os seus jogadores a acreditar, a arriscar tudo, a nunca baixar os braços, caráter enorme de todos os jogadores que vestiram a camisola da seleção francesa, e ele, enfim, elejo a ele porque também, para além de ser o autor de um dos da França, foi sem dúvida um homem que meteu a cabeça sempre que era preciso, deu tudo e teve um prémio alto que foi realmente conseguir levar a França a esta vitória tão importante. António Henriques. Pois, pela primeira vez estamos de acordo. A minha figura foi também o Charles Olivon. Eu tenho aqui escrito à minha frente, imenso, com 5 Es. Imenso a exibição dele, especialmente nos últimos minutos. Só para ter uma ideia, Charles Olivon fez 21 placagens e meteu-as todas, 100%.
é uma coisa verdadeiramente, é um número impressionante, passar as 20 placagens, mas geralmente até se falha uma ou duas, ele não falhou nenhuma das 21 placagens que fez, e realmente quando foi preciso liderar, o próprio equipe, por exemplo, referia isso, o maior capitão neste momento da atualidade do rugby é Alan Wynne-Jones, está na sua despedida, e foi se calhar este o jogo em que ele transmitiu essa liderança abraçadeira de melhor capitão do rugby europeu. Charles Olivon, lá está, voltando atrás, aquilo que, por exemplo, faltou à Inglaterra durante todo o torneio, alguém que fosse um líder que arrastasse a equipa, e por essas e por outras é que muitos dizem que o capitão de uma equipa, de uma seleção de rugby, deve ser sempre um avançado, porque está mais dentro da luta. Não é essa a opção neste momento da Inglaterra, e realmente a França ganhou muito. Charles Olivon, que curiosamente foi também a primeira decisão, lá está, a importância do capitão, mais ainda se calhar, por exemplo, do que no futebol ou noutras modalidades, no rugby é essencial. A primeira decisão, Fabien Galtier, foi nomear como capitão da França o Charles Olivon. Ainda tinha lá o Tolador, que era o antigo capitão francês, continuou como titular da equipa, mas o capitão passou a ser Olivon, que já não era internacional já há uns anos, tinha sido esquecido pelo Jacques Bonnel. O que é um facto é que ontem, sábado aliás, mostrou porque é que é realmente o grande líder desta seleção francesa. Muito bem. O destaque, Henriques? Para mim o destaque, o António já referiu um pouco, tem a ver com a disciplina, com algo que vai ter que mudar um pouco no rugby, que, portanto, o meu destaque é o cartão vermelho ao Bondiaki, ao primeiro centro irlandês. Bondiaki enfrenta o Billy Vunipola com os seus 130 quilos, ou quase 1,90 m, é um gigante, e realmente ele não tem possibilidades de se baixar para fazer a placagem. Aliás, o problema é esse, como era referido também este fim de semana em alguns órgãos de comunicação. Tem que haver uma mudança em termos de capacidade defensiva e técnicas de defesa destas principais equipas, porque ele não tem tempo. Ele, se baixa, tem duas possibilidades: uma, pode-se lesionar com alguma gravidade na cabeça, pode levar uma pancada na cabeça que o obriga a sair. Segundo, pode permitir que haja um passo para as costas do defesa, do jogador que é o portador da bola, e portanto a bola iria dar continuidade ao lance de ataque dos ingleses, e portanto o que ele faz é a possibilidade que tem, é tentar placá-lo com os braços. É difícil de armar, porque isto é tudo muito rápido, está-se a jogar a uma velocidade impressionante, mesmo para jogadores de 130 quilos, e o que é que ele tem? Azar, porque vai acertar parte do ombro na parte um pouco ali de queixo, pescoço do Billy Vunipola, e portanto neste momento a World Rugby é muito clara. Eu não estou a dizer que se possa mudar a lei, agora há realmente que mudar se calhar outras coisas, e portanto estes cartões vermelhos, que ainda por cima, como eu digo, são decisivos. Foi logo a seguir, logo no lance a seguir que a Inglaterra marca, não tinha marcado qualquer ensaio até quase aos 70 minutos de jogo, e se a Inglaterra estivesse mais perto do resultado, poderia até ter virado. Os cartões vermelhos, como referi há pouco com o António, estão realmente a ser muito, muito importantes, e portanto há algo que vai ter que mudar. Eu não digo que seja o World Rugby a mudar, mas os jogadores, as equipas técnicas vão ter que mexer nisto, porque as suas equipas estão a ser muito prejudicadas por estes cartões vermelhos, que eu não culpo o Bondiaki, mas nem culpo o árbitro, é essa a lei, mas é muito complicado. E para mim realmente o meu destaque, não é um destaque nem positivo nem negativo, é algo que vai ter que certamente mudar em termos de rugby, é a forma como se abordam estes lances. Claro. Ora bem, o meu destaque vai para a equipa de arbitragem no seu todo do França-País de Gales, com principal foco no árbitro inglês Luke Pearce, que teve uma frieza, um calculismo, uma classe, a maneira como lidou com os jogadores. Para mim, devia-se fazer um resumo com as intervenções todas da equipa de arbitragem, condensados. O resto do jogo não interessa, é só as intervenções do árbitro, dos seus auxiliares e do vídeo-árbitro,
e gravar isto num CD e entregar, por exemplo, na Federação Portuguesa de Futebol, para eles perceberem como é que isto funciona no rugby, para fazer um bocadinho de pedagogia, não é? E eu tenho que, portanto, colocar em destaque a equipa de arbitragem, porque o jogo era realmente muito exigente, uma enorme intensidade. Os jogadores, enfim, em termos gerais, tiveram até um comportamento disciplinado, não é? Houve, enfim, os cartões amarelos, mas, sim, voltamos à mesma que o António há pouco dizia, a questão. O jogo é um jogo de permanente desafio físico, um jogo de colisões, um jogo de bater no adversário, no bom sentido, entre comas, mas com a bola na mão, ir no máximo da velocidade contra o adversário. E, portanto, é um jogo que não sei como é que se vai, no fundo, encaixar esta questão das leis do jogo e da intensidade e da forma como estão a ver alguns lances que resultam, enfim, expulsões, cartões amarelos. E é uma situação que tem que ser corrigida pelos jogadores em primeira análise, porque as leis são as leis e não é mudar as leis. Os jogadores têm que se adaptar, os treinadores também têm que dar as suas instruções de acordo com aquilo que está estabelecido nas leis do jogo. Portanto, e não há que sair daí. Portanto, uma grande jornada, quanto a mim, para a arbitragem europeia e para esta equipa toda ela inglesa. Muito bem, quem é que é o teu vilão, Aguilar? O vilão, infelizmente, eu ia dizer que é o francês, mas não é o francês. É o sul-africano de nascimento, Paul Willemsen. Porque o ato dele, a limpeza de REC na sua gênese, é indicada, é bem jogado. Simplesmente ele não pode depois deixar o braço para trás e enfiá-lo na cara do adversário, porque aí creio que há uma certa intencionalidade dele, que era evitável, à boa maneira sul-africana, que está lá no pedigree dele. Enfim, prejudicou imenso a sua equipa, a seleção, a francesa neste caso, que ele representa, e se não fosse a indisciplina do Faletau e do Liam Williams, os dois amarelos, que ajudaram, digamos, de que maneira, a compensar este vermelho mostrado ao segunda linha da França. Enfim, a França não conseguia, por certo, não iria conseguir dar a volta ao marcador e conquistar a vitória. Portanto, acabou por ser um vilão na origem, mas depois houve uma mãozinha divina que o ajudou. Ora bem, amanhã nasce o sol, o despertador toca, à uma da tarde é o Jornal da Uma, a lua aparecerá e será de noite, e o vilão do António Henriques... Acertaste. Acertaste mesmo. Aliás, eu começo, mas não é só eu, não é só meu. Eu vou começar com as palavras. Hoje no Times, de segunda-feira, o grande artigo de rugby, daquele que é considerado, para mim, o maior pundit, como eles dizem, o maior especialista neste momento a escrever de rugby a nível da Europa. É um senhor chamado Stuart Barnes, que todos os do rugby conhecem, antigo médio de abertura do Bath Rugby e também da seleção inglesa, e o título diz só isto: Eddie Jones é o Donald Trump do rugby. Ui. E o seu desmesurado ego vai ou está a transformar a Inglaterra num declínio terminal. E, portanto, se Stuart Barnes disse, quem sou eu para dizer o contrário? Parem uma coisa, há 45 anos, desde 1976, que a Inglaterra não perdia no mesmo ano frente aos seus três rivais celtas. Inglaterra perdeu com Gales, perdeu com a Escócia, perdeu com a Irlanda. Não acontecia há 45 anos. A maior parte dos nossos ouvintes ainda nem sequer eram nascidos. Depois, é a segunda vez que em 22 anos de 6 nações que a Inglaterra fica na penúltima posição. Fica em quinto lugar. A outra vez tinha sido em 2018. Aí a desculpa de Eddie Jones, que compra desculpa, é que vinhas de uma digressão do ano anterior, 2017, à Nova Zelândia. Os seus jogadores não estavam descansados suficientemente, não tinham descanso no verão, já a coisa não estava a correr bem em termos de outono e, portanto, não tiveram tempo para recuperar. Desta vez não há desculpa, porque a digressão vai ser
mais à frente. E, portanto, Eddie Jones foi as suas convocatórias recheadas de jogadores sem ritmo, perdeu uma oportunidade de ouro de dar competição, de dar visibilidade a jogadores como o médio de abertura Joe Simmons ou como o número 8 do Exeter, os dois do Exeter, campeões europeus ingleses, Sam Simmons, o melhor jogador europeu de 2020, não estava sequer na equipa. Jack Willis, o melhor jogador da Premiership, também coitado, entrou, lesionou-se ao fim de 10 minutos, mas só foi chamado já depois de muita gente protestar com ele. E reparem uma coisa, a Inglaterra fica a 3 minutos de só ter ganho à Itália no torneio, porque só soma 2 vitórias e a segunda foi conseguida aos 77 minutos com o ensaio do Mario Giorgi diante da França. Portanto, a Inglaterra podia só ter ganho à Itália, que era uma coisa escandalosa. E depois Eddie Jones, com a sua lata monumental, diz, depois da digressão dos Lions, então sim, eu vou fazer alterações. E, portanto, ele diz que vai fazer alterações, portanto, se calhar para o outono. Para esta vez continuou a chamar os seus jogadores sem ritmo, só porque eles o ajudaram e de que maneira a chegar à segunda posição do ranking mundial, à final do Mundial 2019, mas acho que realmente foi um torneio, um ano completamente perdido para a Inglaterra, não ganhou jogadores, perdeu essa uma ocasião de ouro de dar visibilidade a uma série deles, e agora vai ter que andar a correr atrás do prejuízo, e portanto, pela 4ª vez em 5 jornadas, o vilão da semana, o Sr. Eddie Jones. Pronto, acho que terminamos assim com um clássico, não é? Portanto, já que foste falar do Alfred Hitchcock, porque não também terminar com um clássico, enfim, o Eddie Jones deve-te olhar para ti como se fosse um lobisomem ou um vampiro que ataca quando acaba o jogo. Eu fico contente quando o Stuart Barnes escreve um título desses, não é? Stuart Barnes faz, e certamente que Eddie Jones ele vai ler com muita atenção, porque toda a gente do rugby lê com muita atenção o que escreve Eddie Jones. Ao contrário. Desculpa, o que escreve Stuart Barnes é sempre lido com muita atenção e muito gosto, com exceção, já agora podemos dizer, do meu amigo João Paulo Bessa, que considera Stuart Barnes um colonialista, porque acho que ele diz que ele percebe imenso de rugby, mas quando fala do país de Gales é sempre muito colonialista, e portanto é o único defeito que ele encontra no Stuart. Eu nessa parte não encontro. Acho que Stuart Barnes é ótimo, analisa muito bem os jogos e pronto. Pronto, isto o que vale é que cada um é livre de ter as suas opiniões e portanto as coisas passam por aí. Claro. Portanto, a festa está ainda um pouco adiada para a próxima sexta-feira, não é? Portanto, sexta-feira, não é? Sim. Dia 24. Sexta-feira, às 8. 26. E portanto... 26, desculpa. 26, lá estaremos, quer dizer, eu pelo menos estarei, não é? Se calhar vocês podem não estar assim com tanto entusiasmo, mas vamos ver se é possível estar 21 pontos. Enfim, mandei-vos mensagem na altura, não é, para o nosso grupo, a dizer que ainda era possível, não é? Apesar de eu saber que é preciso um esforço enorme. 21 pontos são basicamente 4 ensaios, não é? 4 ensaios bem conseguidos. Ou 4 ensaios, mais qualquer coisa. Ou sim. Então podem ser também 7 penalidades. 7 penalidades. 7 vezes 21. Portanto, pode-se... Não se esqueçam que a Escócia é a equipa com menos placagens falhadas do torneio. Claro, também fez menos jogos que os outros, mas tem defendido muito bem. Sim. Não, vai sempre bom. Vai sempre bom. Portanto, vamos ver se o Galo canta. Enfim, se a França ganhar, não prometo como é que será o meu festejo, mas será algo impossível, depois conto-vos. Certamente. Se perder, pronto, não apareço cá. Claro que apareço. Portanto, é isto. Obrigado uma vez mais por terem estado aqui deste lado. Vamos terminando este nosso bloco do Torneio das 6 Nações. Falta só apenas mais um jogo. Isto, enfim, o tempo voa, não é? Muito rapidamente. Este será já o nosso 16º episódio, portanto, número 16. Portanto, já passámos. Já estamos no banco de suplentes, portanto já estão 15 jogadores em campo, já vamos nos suplentes, e assim é, e portanto esperemos nós ter aqui um grande plantel
assim, uns 40, 50 jogadores, um plantel grande que é para rodar bastante, e já percebemos que, tendo aqui o António Henriques, jogam todos. Portanto, isto não é Eddie Jones, que só jogam aqueles, e portanto as coisas passam por aí. Portanto, em 3, vamos então para o nosso grito de guerra. Em 3, 2, 1, olá!